Eu não posso me casar com uma ninguém como você. O noivo gritou jogando o microfone no meio dos votos e deixando a noiva a tremer sob as risadas dos convidados. Helena ficou imóvel em seu vestido impecável, humilhada diante de centenas de olhares de desprezo. Mas enquanto os sussurros se espalhavam, o chão tremeu. 100 SUVs pretos e elegantes invadiram a igreja. As portas se abriram e 1000 soldados da marinha entraram em formação, saudando em uníssono. Capitã Marques, é hora de recuperar a sua honra. As mãos de Helena tremiam, enquanto ela apertava o buquê, as pétalas caindo como lágrimas no piso polido. A igreja cheirava a lírios e cera, mas o ar estava pesado como se pressionasse seu peito. O vestido branco simples, sem rendas ou enfeites, moldava-se ao seu corpo escolhido por ser honesto, e não para ostentar riqueza. Seus cabelos escuros presos para trás apenas emolduravam um rosto sem maquiagem, marcado apenas pelo rubor cru da vergonha. As risadas dos convidados ecoavam agudas e frias, cortando o silêncio sagrado do santuário. Ela não olhou para Richard, o noivo que estava a poucos passos com o rosto distorcido entre pânico e repulsa. Em vez disso, seus olhos se voltaram para a janela de vitral, onde a luz do sol entrava pintando-a de cores que ela não sentia. O momento se estendeu de forma insuportável, enquanto os sussurros aumentavam. Ela ouviu fragmentos seu nome, seu passado, sua falta de status. Helena Marques, a garota sem família, sem nome e sem direito de estar aqui. Seus dedos apertaram o caule do buquê, os espinhos perfurando sua pele, mas ela não recuou. Fora ensinada a manter-se ereta, a sustentar uma força silenciosa que não precisava de palavras. Seus pais, há muito falecidos, haviam lhe deixado ao menos essa dignidade disciplinada, uma espinha dorsal que não se dobrava. Mas agora parecia que o mundo tentava quebrá-la ao meio. Ela não chorou. Ainda não. Não ali. Ei, se isso está te tocando fundo, pega o celular rapidinho. Clica no botão de gostar. Deixa um comentário abaixo sobre o que este momento faz você sentir e inscreva-se no canal. Significa muito compartilhar essas histórias com você para atravessar juntos a dor e a verdade. Vamos continuar porque a história de Helena não acabou. Nem de longe. A festa pré-casamento na noite anterior foi a primeira manhã. Aconteceu na mansão da família Hale, um palacete amplo com lustres que brilhavam como se zombassem dela. Helena vestira um simples vestido cinza sem joias, o cabelo solto porém arrumado. Ela não pertencia àquele salão de vestidos de seda e ternos sob medida, e os convidados fizeram questão de lembrá-la disso. Uma mulher em um vestido de lantejoulas com os lábios pintados de vermelho, inclinou-se para a amiga e sussurrou alto o suficiente para Helena ouvir, uma órfã. Sério, como alguém como ela foi sequer convidada aqui? O amigo, um homem de cabelo penteado para trás e um Rolex que refletia a luz, riu. Richard deve estar se rebaixando, imagino. Helena ficou perto da mesa de sobremesas, um copo de água na mão, o rosto calmo, mas o aperto firme. Ela não respondeu. Não precisava. Seu silêncio era seu escudo. Uma jovem mal saída da adolescência e com uma bolsa de grife pendurada displicentemente no ombro, aproximou-se de Helena na mesa de sobremesas. Seu sorriso era só dentes do tipo que não chega aos olhos. Você deve estar tão animada, disse ela, a voz melosa. Quero dizer, casar com os Hale. Isso é como um milagre para alguém como você. O grupo próximo riu, suas taças tilintando enquanto observavam. Os dedos de Helena pararam no copo, a água tremendo levemente. Ela olhou para a garota, o olhar firme, e disse: um milagre só é necessário quando se duvida do que é real. O sorriso da garota congelou, a confiança se quebrando, e ela se apressou de volta para as amigas, murmurando sobre a audácia de Helena. O salão continuou a zumbir, mas Helena se virou os ombros retos, como se as palavras fossem apenas vento passando. A mãe de Richard, Margaret Hale, atravessou o ambiente, seu colar de pérolas brilhando como um símbolo de superioridade.
Parou perto de Helena, a voz baixa, porém afiada. Meu filho pode mudar de ideia a qualquer momento. Você sabe, este casamento é uma oportunidade, não uma garantia. Helena a fitou por um momento e assentiu uma vez. Não em concordância, apenas em reconhecimento. Os lábios de Margaret se apertaram e ela se afastou seus saltos clicando como um cronômetro. Do outro lado da sala, a ex-namorada de Richard, Vanessa, uma loira alta com um sorriso que cortava como vidro, inclinou-se para um grupo de mulheres. Ela é uma escaladora, disse Vanessa, a voz pingando falsa pena. Sem família, sem nome, apenas subindo com as garras. O grupo riu e o maxilar de Helena se contraiu, mas ela permaneceu imóvel, os olhos fixos no chão, contando os azulejos para manter a calma. Quando a festa terminou, um homem de terno sob medida abotoaduras, brilhando a cada gesto, encurralou Helena perto das portas da sacada. Ele era um associado de negócios dos Hale, a voz alta com álcool demais. Sabe, querida, você é bonita, mas está fora da sua liga aqui, disse ele, inclinando-se demais. Fique com os seus iguais e não sairá machucada. As palavras bateram como um estalo e alguns convidados por perto sorriram de canto à espera de que ela desabasse. Helena recuou um passo, os olhos cravados nos dele. Da minha laia? Perguntou a voz baixa, mas afiada o suficiente para cortar. Da laia que não precisa gritar para ser ouvida. O homem pestanejou a bravata. A vacilar, murmurou algo e virou-se para ir embora. As mãos de Helena tremiam enquanto alisava o vestido, mas ela endireitou-se ainda mais. O seu silêncio era mais alto do que a fanfarronice dele. Helena acreditara em Richard. Fora gentil no início, um encanto quente como luz de verão. Dissera-lhe que amava a simplicidade dela, a força, o modo como não precisava provar nada a ninguém. Mas agora, ali na igreja, as palavras dele da noite anterior ecoavam-lhe nos ouvidos. Estou sob muita pressão, Helena dissera com a voz tensa quando estavam na varanda. A minha família espera certas coisas. Preciso que entendas. Ela acenara pensando que eram apenas nervos. Confiara nele. E agora estava ali sozinha num mar de olhos que a julgavam por simplesmente existir. Na noite anterior, acontecera outra coisa, algo que ela não conseguia afastar. Um SUV preto parou diante do seu pequeno apartamento, o motor a ronronar como aviso. Um homem de casaco escuro saiu, o rosto meio oculto pelas sombras. Entregou-lhe um envelope à voz baixa. Amanhã vais precisar desta verdade. Dentro havia uma fotografia granulada, gasta mas inconfundível. Helena, mais jovem, de uniforme militar, ao lado de uma unidade de soldados. O fôlego prendeu-se-lhe. Enterrara essa parte da sua vida, trancando-a após a missão que a quebrara. O homem não esperou perguntas. Desapareceu antes que ela pudesse falar. Não pregara olho a imagem a arder-lhe na mente, mas não contara a ninguém, nem a Richard, a ninguém. Entrara na igreja naquela manhã a desejar que fosse apenas um fantasma, não um mau presságio. Enquanto Helena ainda estava no apartamento naquela noite, a foto nas mãos, um som distante chamou-lhe a atenção, uma buzina de carro aguda e longínqua, como a que a sua antiga unidade usava para sinalizar posto seguro. Os dedos ficaram imóveis e a foto quase lhe escorregou. Foi à janela, espreitou pelas persianas. A rua já estava vazia, o SUV há muito ido. O peito apertou-se-lhe, enquanto seguia com o dedo os rostos na fotografia, homens e mulheres, que não via há anos, alguns que nunca mais veria. Pousou a foto na mesa de cabeceira ao lado de uma chapinha de identificação gasta, que não tocava há muito. Os dedos roçaram-na, e por um momento, os ombros cederam o peso daquela vida antiga a puxá-la para baixo. Mas endireitou-se, guardou a chapinha e preparou-se para o casamento, o rosto firme como quem marcha para a batalha. De volta à igreja, as gargalhadas cresciam, uma vaga a arrebentar sobre ela. Richard estava ali, o fato impecável, o rosto ruborizado de embaraço. Eu não posso casar com alguém sem nome, sem família, sem posição.
repetiu a voz a falhar. O microfone jazia no chão, o zumbido do retorno a vibrar como um batimento cardíaco. Vanessa, sentada na primeira fila, bateu palmas devagar, as unhas impecáveis a tilintar. Eu avisei, disse em voz cortante. Ela é um parasita. A multidão não se conteve. Um homem de blazer azul marinho. A gravata solta pelo vinho a mais resfolegou. O que é que ela está aqui a fazer? Olhem para esse vestido. Promoção de saldo. Uma mulher de brincos de diamante inclinou-se para a frente. Ela não pertence a este lugar. Nunca pertenceu. O buquê de Helena tremeu, mas o rosto manteve-se firme. Ela não falou. Não precisava. Os olhos escuros e inflexíveis varreram o salão, e por um instante, as risadas vacilaram. Um jovem fotógrafo, a câmera pendurada ao pescoço como um crachá, abriu caminho pela multidão, a voz alta de excitação. Isto é ouro! Gritou disparando sobre a figura imóvel de Helena. A noiva, ninguém abandonada no altar, primeira página de certeza. À volta dele, cabeças acenaram. Alguns ergueram os telemóveis para gravar os rostos acesos pelo entusiasmo da humilhação dela. Os dedos de Helena apertaram o buquê. Uma única pétala caiu ao chão. Ela olhou para o fotógrafo e disse com voz baixa, mas nítida. É isso que você vê? A pergunta suave fê-lo hesitar. A câmara baixou por um momento. A energia da sala mudou. Uns desviaram o olhar, outros sussurraram. O olhar de Helena manteve-se firme, e o fotógrafo recuou a confiança a desvanecer. Então, levantou-se a senadora Victoria Kane, erguendo-se do assento como uma rainha a reclamar o palco. O cabelo prateado preso com rigor, o tailleur talhado para gritar poder. Fora convidada dos Hale, aliada da família, a sua presença piscava as ambições políticas deles. Uma soldada falhada. Não é isso que és. Helena disse a voz suave, mas venenosa. Se eras tão extraordinária, por que saíste das Forças Armadas? A plateia murmurou alguns, a acenar, outros a cochichar. Talvez tenha desertado, rosnou um homem ao fundo alto o suficiente para todos ouvirem. Encorajado, Richard troçou. Heroína. Por favor. É tudo encenação. As câmaras dispararam fotógrafos já a tecer manchetes. As mãos de Helena cerraram-se os nós dos dedos brancos, mas ela não se moveu. Não quebrou. As palavras de Kane pairaram no ar quando uma mulher de vestido floral, rosto suave, mas olhos afiados, inclinou-se para o marido. Ouvi dizer que ela foi dispensada por insubordinação. Sussurrou alto o bastante para os que estavam por perto ouvirem. Não é de admirar que não tenha família para apoiá-la. O marido, um homem atarracado com um relógio de ouro, assentiu. Explica por que ela é tão quieta, provavelmente de vergonha. As palavras se espalharam pela multidão como veneno. Os olhos de Helena se voltaram para eles apenas por um instante e ela ajustou a postura, firmando os pés no chão. Vergonha, disse a voz mal acima de um sussurro. É uma palavra pesada para pessoas que não me conhecem. O casal congelou o rosto corando e os sussurros ao redor cessaram, substituídos por um silêncio desconfortável. O chão voltou a tremer mais alto desta vez. Motores rugiram lá fora, um ronco profundo e implacável. As portas da igreja se escancararam e a multidão arfou, quando SUVs pretos alinharam-se no gramado, os pneus levantando poeira. Helicópteros roncavam no alto, suas sombras tremeluzindo através dos vitrais. Homens armados em trajes táticos entraram, as botas pesadas ecoando no mármore. Os convidados congelaram, alguns agarrando as bolsas, outros encolhendo-se nos assentos. À frente do grupo estava o comandante Blake Rowe, o rosto marcado pelo tempo, mas firme, os olhos fixos em Helena. Ele avançou à presença, abrindo a multidão como uma lâmina. Capitã Marques disse a voz clara e firme. É hora de você recuperar seu nome. O buquê de Helena escorregou de suas mãos, caindo no chão com um baque suave. O ambiente mergulhou em silêncio, um silêncio que parecia conter a respiração. As palavras de Blake
pairaram pesadas, inegáveis. O rosto de Helena não mudou, mas seus ombros se endireitaram levemente como se ela se lembrasse de quem era. Os convidados trocaram olhares, alguns confusos, outros nervosos. O sorriso de Vanessa desapareceu, as mãos inquietas no colo. O rosto de Richard empalideceu, a boca entreaberta como se quisesse falar, mas sem encontrar palavras. Os olhos da senadora Kane se estreitaram, os dedos apertando a bolsa. Helena olhou para Blake, o olhar firme, e fez um único aceno. Não era rendição, era aceitação. Um jovem fuzileiro pouco mais novo que Helena avançou da formação. O uniforme impecável, mas as mãos tremendo levemente. Ele segurava um pequeno envelope lacrado, os olhos fixos nela, com algo próximo à admiração. Senhora, disse a voz. A falhar um pouco, a senhora salvou meu irmão naquela emboscada. Ele me contou sobre você. Disse que a senhora o carregou por 3 quilômetros sob fogo. A multidão se mexeu, alguns inclinando-se para a frente, outros desviando o olhar. Os lábios de Helena se entreabriram, mas ela não falou. Pegou o envelope, os dedos roçando nos dele, e fez um leve aceno de cabeça. O jovem recuou com uma saudação firme, e os outros fuzileiros ecoaram o gesto, um movimento em onda de respeito. Os sussurros cessaram, substituídos por um silêncio pesado e expectante. Blake virou-se para a multidão, a voz cortando a tensão. Todos vocês julgaram uma mulher que não conhecem. Ergueu uma pasta às bordas gastas, mas oficiais. Esta é a verdade sobre a capitã Helena Marques. Abriu-a retirando documentos carimbados com selos vermelhos. Há 5 anos, ela liderou uma unidade SEAL secreta numa emboscada. Salvou mais de 100 soldados, arriscando a própria vida para tirá-los do inferno. Pausou, deixando as palavras penetrarem. Mas o relatório foi enterrado, declarado um fracasso e o nome dela apagado para proteger as mentiras de outra pessoa. A plateia remexeu-se inquieta. Os olhos de Helena pousaram na pasta, o fôlego falhando por um momento. Enquanto Blake falava, uma mulher de chale azul, o rosto marcado pelos anos da alta sociedade, levantou-se a voz trêmula de indignação. Isto é um absurdo, disse apertando a bolsa. Se ela é uma heroína porque está escondida em roupas comuns, fingindo ser ninguém, é tudo conveniente demais. Alguns convidados assentiram, as dúvidas ressurgindo. As mãos de Helena pararam sobre a pasta, os olhos encontrando os da mulher. Escondida, disse a voz suave, mas firme. Ou apenas vivendo sem precisar da sua aprovação. O rosto da mulher enrubesceu e ela sentou-se, a bolsa escorregando para o chão. O murmúrio da plateia diminuiu, alguns convidados olhando para Helena com novos olhos, outros ainda agarrados ao ceticismo. A senadora Kane levantou-se de novo, a voz cortante, mas menos segura. Isto é um disparate. Uma soldada fracassada não é heroína. É só uma encenação. Alguns convidados acenaram, agarrando-se às dúvidas. Talvez ela tenha desertado. Murmurou uma mulher de vestido verde, a voz quase inaudível. Richard, reunindo coragem, apontou para Helena. Heroína. É tudo falso. Você continua sendo um nada. Os fotógrafos inclinaram-se às câmeras, disparando como abutres. Helena não se mexeu. Deu um passo à frente, a voz baixa, mas clara. É isso que você acredita? A pergunta ficou suspensa, simples, mas cortante, e o rosto de Richard vacilou. A sala voltou a silenciar à espera. No fundo da igreja, um homem de terno barato. O bloco de anotações rabiscado ergueu-se com a voz alta de falsa coragem. Tenho fontes, disse balançando a caneta. Dizem que você foi expulsa por covardia. Quer comentar, capitã? O título veio carregado de escárnio, e a multidão inclinou-se sedenta por mais. Os olhos de Helena voltaram-se para ele, o rosto sereno, mas os dedos apertando a pasta. Fontes, disse a voz equilibrada, ou histórias que você pagou para ouvir. A caneta do homem parou no ar, o rosto corando, enquanto alguns convidados ofegavam. Uma mulher próxima deixou o telemóvel cair, a tela estilhaçando-se no chão.
As palavras de Helena pairaram cortando-se o burburinho, e o homem sentou-se o bloco de notas esquecido. Blake não hesitou. Entregou a pasta a Helena, os olhos firmes. Você merece contar esta parte. Ela a pegou a mão agora firme e a abriu. A voz saiu calma, quase suave, mas ressoou. A missão foi real. As vidas que salvei foram reais, mas a verdade foi enterrada para proteger alguém que lucrou com isso. Os olhos dela fixaram-se na senadora Kane. Foi você quem deu a ordem? Não foi. A multidão ofegou as cabeças, virando-se para Kane, que ficou imóvel, o rosto pálido. Helena não elevou a voz. Não precisava. A acusação caiu como uma pedra e o silêncio de Kane foi resposta suficiente. Uma lembrança cintilou nos olhos de Helena, involuntária, mas vívida. Ela era mais jovem, o uniforme coberto de poeira, as mãos ensanguentadas, enquanto arrastava um soldado ferido para a segurança. O ar cheirava a fumaça, e medo os disparos incessantes. Ela gritava ordens à voz firme, mesmo com o coração acelerado. Carregara homens com o dobro do seu peso, recusando-se a deixar alguém para trás. Naquela noite, prometeram que seu nome seria honrado. Em vez disso, foi apagado, a vida reescrita como um fracasso. Ela piscou e a memória se desfez, deixando-a de novo na igreja, a pasta ainda nas mãos. A multidão estava inquieta agora, alguns cochichando, outros encarando Caim. Um homem de terno cinza, o rosto avermelhado, inclinou-se para a esposa. Ela fez mesmo isso. O que diabos aconteceu? A mulher, agarrando o colar de pérolas, não respondeu. As mãos de Vanessa permaneciam imóveis, os olhos saltando entre Helena e Blake. A mãe de Richard, Margaret, levantou-se, a voz trêmula. Isto é um ultraje. Meu filho não precisa fazer parte deste espetáculo. Mas suas palavras morreram abafadas pelo peso da presença de Blake. Helena fechou a pasta com movimentos deliberados e a colocou sobre o altar. Não olhou para Richard. Não precisava. À medida que a tensão crescia, uma mulher com casaco de veludo e o rosto meio escondido por um chapéu de aba larga, levantou-se, a voz pingando condescendência. Mesmo que isso seja verdade, que diferença faz? Ela continua sendo ninguém sem um sobrenome de família. A multidão murmurou, alguns assentindo, outros hesitando. Os olhos de Helena voltaram-se para ela, e Helena avançou o vestido sussurrando suavemente. Um nome, disse a voz firme. Eu conquistei o meu com sangue e terra. Com o que você conquistou o seu. O chapéu da mulher inclinou-se quando ela se sentou, o rosto corado, e os murmúrios transformaram-se em suspiros. As palavras de Helena pairaram afiadas e inegáveis, e o ambiente pareceu encolher o ar mais pesado. Blake ergueu a mão, e os cios atrás dele avançaram as botas, ecoando em uníssono. Há mais, disse a voz firme. A ordem para enterrar a missão da capitã Marques veio da senadora Cain. Ela lucrou com contratos de defesa ligados a esse fracasso. Milhões no bolso, enquanto o nome de Helena era arrastado na lama. A multidão explodiu em murmúrios, alguns chocados, outros furiosos. O rosto de Cain se contorceu, mas ela não falou. A voz de Helena cortou o barulho estável e clara. Então meu nome apagado serviu para proteger uma traidora. A pergunta não foi alta, mas silenciou a sala. As mãos de Cain tremiam, a bolsa escorregando para o chão. Richard tentou desesperadamente uma última vez. Não importa quem você seja, continua sendo uma órfã. Ninguém jamais vai te amar de verdade. A voz dele era estridente, rachando sob o peso do próprio pânico. Alguns convidados assentiram, as dúvidas persistindo. Cain, recuperando a compostura, gritou. Tudo mentira para ganhar simpatia. Helena não chorou. Não se abalou. Olhou para Richard, os olhos firmes, e disse, não é você quem decide isso. As palavras foram suaves, mas atingiram como um tapa. O rosto de Richard desmoronou e ele recuou, as mãos trêmulas. Um convidado ao fundo, um homem de terno elegante,
E sorriso presunçoso levantou-se a voz alta o bastante para todos ouvirem. Isto é só um show, disse apontando para os Seals. Ela está se fazendo de vítima para conquistar respeito. A multidão se agitou, alguns assentindo, outros olhando para Helena com nova dúvida. As mãos dela pararam sobre a pasta ainda firme no aperto, e ela se virou para encará-lo. Uma farsa, disse a voz baixa, mas cortante. Diga isso aos homens que eu carreguei para fora daquela emboscada. O sorriso do homem desapareceu, as mãos caindo ao lado do corpo. Uma mulher ao lado dele sussurrou. Ela tem razão. E a energia da multidão mudou, a dúvida se partindo sob o peso das palavras dela. A voz de Blake retumbou de novo. Chega! Virou-se para os Seals, o gesto incisivo. Honrem-na. Os 1000 homens e mulheres em uniforme entraram em posição, as saudações firmes e inabaláveis. Um agente avançou trazendo uma caixa de veludo nas mãos. Ele abriu a caixa revelando uma medalha de honra, a fita brilhando sob a luz da igreja. Blake a pegou e a entregou a Helena. Isto era seu há 5 anos. Eles a esconderam. Não mais. As mãos de Helena tremiam ao recebê-la, os dedos roçando o metal. Ela a ergueu bem alto, a voz firme. Não preciso de amor falso. Já tenho uma família, aqueles que nunca me abandonam. Os Seals explodiram em aplausos, fazendo as paredes tremerem. Enquanto o eco dos aplausos enchia o ar, uma mulher com um lenço de seda, o rosto tenso de inveja, levantou-se. A voz cortante. Medalha ou não, ela continua sendo a garota que ninguém quis no altar. As palavras cortaram o barulho, e alguns convidados assentiram, os rostos duros. As mãos de Helena pararam sobre o metal, os olhos encontrando os da mulher. Ninguém disse, a voz suave, porém firme. Então por que todos eles estão aqui por mim? Ela gesticulou para os Seals, as saudações inabaláveis, e o lenço da mulher escorregou, enquanto ela se sentava, o rosto vermelho. Os murmúrios morreram, substituídos por uma onda de admiração, enquanto as palavras de Helena transformavam a dúvida em silêncio. A plateia estava dividida agora. Alguns aplaudiam, outros permaneciam imóveis. Os fotógrafos se agitavam, câmeras disparando, enquanto as manchetes mudavam. Noiva heroína de guerra é homenageada, gritou um. A voz afogada pelo tumulto. Richard afundou-se no banco, o rosto enterrado nas mãos. Ken tentou escapar pela porta, mas 2 agentes bloquearam sua passagem, os rostos inexpressivos. Você não vai a lugar nenhum, disse um deles em voz baixa. Os ombros de Ken cederam, o poder desmoronando. Helena não a olhou. Não precisava. A verdade estava exposta e isso bastava. Mas os sussurros não pararam. Uma mulher de chapéu vermelho inclinou-se para a da amiga. Ela é só uma ferramenta de propaganda, não é? Outro convidado, a gravata torta, murmurou. Mesmo que seja uma heroína, ainda foi deixada no altar. Richard, quebrado, mas desafiador, gritou do banco. Ninguém vai te amar de verdade. As mãos de Helena tremeram, o metal pesado em seu aperto. O ambiente voltou a parecer denso, as dúvidas rastejando como sombras. Ela permaneceu ali, o vestido captando a luz. O silêncio mais alto que o ruído. Então, de um dos SUVs do lado de fora, surgiu uma figura. Um soldado, o rosto escondido por uma máscara, entrou na igreja. A multidão observou confusa enquanto ele caminhava em direção a Helena. Parou diante dela, os movimentos deliberados, e removeu a máscara. O rosto era envelhecido, marcado, mas inconfundível. A respiração de Helena falhou, as mãos caíram aos lados. A medalha escorregou, amparada por Blake a tempo. O homem ajoelhou-se segurando a mão dela. Eu nunca te abandonei, disse a voz baixa e clara. Vivi nas sombras para terminar a missão. A multidão ofegou, alguns se levantando, outros paralisados. Os olhos de Helena encheram-se de lágrimas. A voz embargada Daniel. Enquanto Daniel falava, uma mulher na plateia. O rosto oculto por óculos escuros levantou-se. A voz trêmula de incredulidade. Isto é impossível, disse, as mãos apertando a bolsa. Disseram que ele estava morto. Ela está fingindo para chamar atenção.
Alguns convidados assentiram, as dúvidas reacendendo. A mão de Helena apertou a de Daniel os olhos, nunca deixando o rosto dele. Fingindo, disse a voz suave, porém cortante. Então, porque eu conheço a cicatriz na mão esquerda dele. Ela virou a mão dele, revelando uma marca irregular, e os óculos da mulher escorregaram o rosto pálido. Os sussurros cessaram, os olhos presos ao casal. A verdade era inegável. A igreja parecia prender a respiração. Daniel, seu verdadeiro noivo, dado como morto, havia 7 anos estava diante dela. O uniforme estava gasto. Os olhos cansados, mas intensos. Eu estava infiltrado, disse as mãos ainda segurando as dela. Disseram que eu tinha morrido para manter você segura, mas nunca parei de lutar por você. As lágrimas de Helena caíram silenciosas e pesadas, enquanto ela tocava o rosto dele, os dedos traçando as cicatrizes. Os cios rugiram novamente, as vozes, uma onda de orgulho e honra. Os convidados permaneceram em silêncio, alguns chorando, outros olhando atônitos. O rosto de Richard estava branco, as mãos inertes. O queixo de Vanessa caiu, a bolsa esquecida no chão. As consequências vieram rápido e discretas. Kane foi levada algemada da carreira política terminada antes do ciclo de notícias da noite. Um repórter sensacionalista flagrado, tentando distorcer a história contra Helena, foi demitido pelo editor, seu nome ganhando destaque pelos motivos errados. Os contratos de patrocínio de Vanessa evaporaram as redes sociais inundadas com prints de suas palavras cruéis. A família de Richard cortou laços com ele, as ambições políticas destruídas pela aliança com Kane. Os convidados que zombaram de Helena saíram em silêncio, os rostos corados de vergonha. Helena não os observou sair. Não precisava. Sua mão estava na de Daniel, a medalha presa ao vestido, sua verdade exposta. A igreja, antes fria com julgamento, agora estava aquecida, carregada pelo peso do que se revelara. Helena ficou ao lado de Daniel, o vestido captando a luz do entardecer. Os cios formaram uma linha. As saudações firmes, enquanto o casal caminhava pelo corredor. Não uma noiva abandonada, mas uma mulher redimida. Os helicópteros afastaram-se ao longe, os SUVs retirando-se. A multidão permaneceu em silêncio, alguns chorando, outros aplaudindo suavemente. Helena não olhou para trás. Seus passos eram firmes, a mão apertada na de Daniel. Ela fora pobre e alvo de zombarias, apagada, mas nunca estivera sozinha. A história espalhou-se não como fofoca, mas como verdade. Uma mulher julgada pelo silêncio, pela simplicidade. Seu passado erguera-se mais alto do que todos. O nome dela já não era um sussurro, mas um grito carregado por aqueles que testemunharam sua ascensão. O mundo agora a conhecia não como uma ninguém, mas como Capitã Helena Marques, heroína sobrevivente amada. E quando ela pisou sob a luz do sol, Daniel ao seu lado, o peso da medalha pareceu leve. Ela já carregara fardos muito mais pesados e os superara. Você também já foi julgado. Não é olhado de cima, disseram que você não pertencia. A história de Helena não é só dela. É sua também. Você suportou a dor, os sussurros, a traição. Você não estava errado. Você nunca esteve sozinho. De onde você está assistindo? Deixe um comentário abaixo e siga para caminhar comigo, através da dor da traição e, finalmente, da cura.